Salve, salve rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você está ouvindo ouvindo e vendo mais um vídeo aqui no canal Henrique Eck. Hoje, no segundo dia da semana, falando de futebol, com uma notícia que se deu ontem à tarde, você já viu aí no título do thumb, mas para manter aqui o nosso horário tradicional da 1 hora da tarde subindo os vídeos, decidi gravar na manhã dessa terça-feira sobre a demissão de Hernan Crespo no comando técnico da equipe do São Paulo. Antes de falar bastante sobre o que eu penso, o que eu enxergo sobre isso, peço aqui o seu like, peço aqui a sua participação, a sua inscrição por aqui e você compartilhando o vídeo, deixando o seu comentário. Sempre importante aqui para tentar fazer crescer esse canal cada vez mais. Pois bem, Crespo caiu, Crespo não é mais técnico do São Paulo. Não é de hoje, tá? Embora o São Paulo esteja bem no Brasileiro, e eu vou falar isso bastante no decorrer do vídeo, não é de hoje que a relação Crespo e diretoria não viviam um bom momento. Eu falo que foi sacramentada essa decisão na derrota, ainda pelo Campeonato Paulista, ainda pela primeira fase do Paulistão, lá em Barueri, no clássico contra o Palmeiras. Aquela fala do Crespo ali já ressoou bastante negativamente com a sua diretoria, que ainda tentou e deu mais chances ao Crespo, justamente com todos aqueles problemas que estava tendo na época, e ainda ressoa muito no São Paulo, na queda do Júlio Casares, no pedido de afastamento do Muricy. O São Paulo falou, se a gente perde o treinador agora pode deixar a viola cada vez mais em caco. Seguraram o Crespo, trouxeram o Rafinha. O Rafinha, logo na sua primeira fala como novo diretor do São Paulo, comentou que não dava para ter um pensamento negativo, que o São Paulo é grande demais, que o São Paulo pode ter uma mentalidade perdedora. E todo mundo achou já que o Rafinha ia chegar e ia mexer completamente no cenário dentro do vestiário do tricolor. E realmente mexeu, mas tudo levava a crer a demissão do Crespo também. Que o Rafinha ia chegar, ia dar alguma chance pro Crespo. Ninguém esperava que o Crespo ia manter uma regularidade acima do esperado nos próximos 10 jogos que sucederam essa partida contra o Palmeiras na primeira fase do Paulistão. Ninguém imaginava que o São Paulo chegaria tão longe. E o Crespo foi ficando. Mas o relacionamento dele com a nova diretoria, né, do novo presidente e junto com o Rafinha, não era mil maravilhas. Isso aí, todo mundo já estava ciente disso. Mas o São Paulo foi vencendo, meus amigos. O São Paulo foi evoluindo no campeonato. Teve a volta de jogadores importantes. A volta do Lucas, a volta do Caleri, do Luciano, voltando à sua posição que ele mais gosta de jogar. O São Paulo, desde aquela partida com o Palmeiras, fez 11 jogos com 10 vitórias e uma derrota apenas, que foi pro Verdão na semifinal do Campeonato Paulista. Tanto o último jogo do Crespo no comando técnico do São Paulo. São Paulo começou bem o Brasileiro, é o vice-líder, na mesma pontuação que o Palmeiras, tem 10 pontos. E a gente começava a vislumbrar, começava a ver um São Paulo forte para a temporada. Embora o Crespo teve a primeira leitura, e uma leitura digna e válida, que o Campeonato do São Paulo era fazer 45 pontos, e eu concordei com ele na época, a diretoria já começou a rebater, não, o São Paulo vai brigar por Libertadores, E o Crespo começou uma temporada no Brasileirão que de fato daria para sonhar. Claro que foram apenas 5 rodadas de 38 no Brasileirão, ok, mas é um recorte interessante e é um recorte que, você consegue pensar em algo melhor. Conseguiu já um início de temporada conturbado reverter isso, os jogadores começaram a abraçar a ideia, começaram a abraçar a mentalidade de treinador de novo. Claro, eu não vou tirar aqui a parte que o Rafinha veio e revolucionou esse vestiário também, que ajudou bastante em toda essa questão. Mas você via a evolução no campo do São Paulo. Quem acompanha o futebol não só apenas com viés clubista, começava a analisar os jogos taticamente do São Paulo, teve uma boa melhora, sem dúvida nenhuma. Enfim,
Passou o jogo do Palmeiras, já faz quase 11 dias que o São Paulo não entra em campo, né? Que depois da semifinal do Paulistão a gente já teve as 2 partidas das finais. E vai voltar agora na quinta-feira no Morumbi contra a Chapecoense. E, pô, tava tudo na calma, tudo tranquilo. Ninguém tava falando sobre. E o São Paulo decide demitir o Crespo nessa segunda passagem. O Crespo fez 46 partidas, 21 vitórias, 7 empates e 18 derrotas, um aproveitamento de 50%. Né? Na primeira passagem, ele tinha tido... não é a primeira passagem não. No total, né, que ele teve 2 passagens, se a gente for contar a primeira também, ele teve 45 vitórias, 26 empates e 28 derrotas com 54% de aproveitamento. Você pode ver que as 2 vezes que ele foi mandado embora foram cenários muito parecidos. É que na primeira ele já tinha vencido o Campeonato Paulista, o São Paulo preferiu demitir ele um pouquinho mais pra frente, depois do começo do Brasileirão, para trazer de volta o ídolo Rogério Ceni. Dessa vez não vai ser a mesma situação, porque o Rogério tá muito bem empregado no Bahia. O São Paulo demite um treinador. E aí é o principal ponto pra mim, meus amigos. O São Paulo decidiu demitir o Crespo. Ok, é o que eu tô comentando aqui há quase 7 minutos. A relação não era boa. Mas o São Paulo tinha um plano B? Ou demitiu apenas por demitir? Eu acho que é isso que mais me pega. Diferente do Flamengo, que fez erradaço com o Felipe Luiz em demitir ele antes da final, demitir ele depois de uma vitória de 8-0, né? Tudo isso negociando com o treinador, que é o Leonardo Jardim, que assumiu o Flamengo, ainda com o Felipe Luiz empregado. É outro cenário, mas eu quero que vocês entendam a minha linha de raciocínio. São Paulo ia demitir o Crespo. Já tava na ideia, a diretoria se reuniu. Não, vamos demitir. Não que você tenha que já formalizar, já começar uma negociação com o treinador. Mas você tem que ter algum plano para isso. Qual é o plano que o São Paulo teve? Ó, a gente tá aqui pensando em demitir o Crespo, mas o nosso foco é trazer o Felipe Luiz. Mas o nosso foco é trazer... outro técnico estrangeiro. Mas o nosso foco é tentar tirar o Rogério do Bahia. Tem que ter um plano definido. E isso o São Paulo, até agora, eu não consigo ver esse plano definido. Porque já vieram diversos nomes. Veio sim o nome do Felipe Luiz, que recusou o tricolor. E vamos ser sinceros, seria difícil o Felipe Luiz assumir logo de primeira. Por 2 motivos. Ele tinha acabado de renovar com o Flamengo com um salário de 1.800.000. O São Paulo não tem 1.800.000 para pagar pro Felipe Luiz e ele não tem um elenco que ele tinha no Flamengo para assumir o São Paulo. Ele quer estudar e a gente sabe que o desejo do Felipe Luiz é já ir para algum clube europeu. Acho que ele tá dando um passo à frente do tempo, ele tem que madurar um pouco mais para ir. Mas calma que o foco é o Crespo. A mente vai trabalhando e eu vou falando aqui. O foco é o Crespo. Então o Felipe Luiz não vem. Aí você fala, putz, será que ele era o plano A do São Paulo? Vamos ver o plano B. E não tem plano B. E se tiver plano B e for isso, com todo carinho e respeito aos profissionais envolvidos. Se o plano B do São Paulo for Diniz ou Roger Machado, por que demitiu o Crespo? Qual a diferença dos últimos trabalhos do Diniz em clubes, entre aspas, que tem que respeitar o Vasco também, menores, ou numa situação menor que o São Paulo se encontra hoje, do que o Crespo estava fazendo? Roger Machado no passado quase rebaixou o Internacional à Série B com um bom elenco do Inter. Ah, mas um ano antes ele tinha ido para a semifinal da Libertadores, estava indo bem, não sei o quê. Tá. No último trabalho dele, ele quase rebaixou o Internacional. Sério mesmo, o São Paulo vai tirar um treinador que estava conseguindo ter um acréscimo, crescendo, ascendendo nas últimas rodadas do Brasileirão e até na reta final do Paulista, para trazer 2 treinadores que já vêm com uma rejeição alta? Eu vi o meu parceiro Ícaro Cruz comentando e achei muito pertinente a falar dele e vou trazer aqui para vocês também. Um abraço, salve para você, Ícaro, que sempre também acompanha os vídeos por aqui, grande parceiro do Tic Tac Sports. Se for de fato o Roger Machado, o novo técnico do São Paulo, ele já vem com uma rejeição absurda nas redes sociais.
embora a rede social não devesse vir com todo esse peso para decisões dos nossos diretores, da nossa diretoria, ela tem um peso importante. Não deveria, mas ela tem um peso importante. Porque é o tempo. Roger Machado pode ganhar 10 jogos seguidos, assim como o Crespo fez. Ninguém vai falar nada. Ele perde 2, perde um clássico, vai todo mundo pedir a cabeça dele. Faz lembrar, sim, como foi a questão do Mano Menezes no Palmeiras em 2018, se eu não estou enganado, 17, 18, que venceu a grande maioria dos jogos, fez 3 meses de trabalho, se não me engano foram 15 vitórias e apenas 5 derrotas, e as 5 derrotas derrubaram o Mano Menezes porque ele não tinha clima com a torcida. Roger Machado chega sem clima com a torcida do São Paulo. O outro nome é o Fernando Diniz, que também vem com uma rejeição altíssima. Torcedor não esquece, o Diniz perdeu um dos títulos mais tranquilos dos últimos anos do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro de 2020, com a reta final em 2021. A questão do perninho mascaradinho, que acabou com a carreira do Diniz, porque todo mundo ouviu, porque era um ambiente sem torcida, virou um mal-estar absurdo dentro do elenco, e o São Paulo, que era líder em boa parte do Brasileirão, nas últimas 5 rodadas perdeu o título. O torcedor não vai esquecer isso. E depois, os últimos trabalhos do Diniz, campeão da Libertadores em 2024. 25? Não, 25 foi o Botafogo. Não, 25 foi ano passado. Então, 23. Eu tô me perdendo nas datas, rapaziada. Perdão, a cabeça de manhã pra trabalhar é complicado. Mas, campeão, maravilha, primeiro título do Fluminense. O que ele fez depois do Fluminense? O que ele fez na temporada seguinte, no comando do Flu? Que foi mandado embora antes do Mundial, porque, não tinha mais clima algum pra ele continuar. Trouxeram o que tá no Vasco agora, tá até parecendo a carreira dos dois, né? Do Renato Portaluppi. No Vasco. O que ele fez no Vasco? Pedido de saída do Coutinho, porque não tava mais aguentando o ambiente, o clima lá na colina. Vai chegar, Diniz é muito bom de lábia. Ele vai chegar, primeiros jogos, vai todo mundo ficar encantado com ele, vai conseguir mudar o sistema tático do São Paulo, vai iludir todo mundo, vai passar 3 meses, ninguém aguenta mais trabalhar com o cara. É assim, todo mundo sabe que é assim. Não precisa mentir, não precisa, tá ligado? Ficar falando muita coisa. E o torcedor não vai esquecer. Então, o que me pega mais essa demissão do Crespo é o São Paulo não ter tido paciência, embora a relação, estão dizendo por aí que a relação que já estava estremecida ficou ainda mais, porque essa semana ele deu uma entrevista na ESPN, que vai ao ar no sábado, que algumas falas dele sobre o diretoria de São Paulo pesaram ainda mais, e toda a situação do Alisson, que já saiu do São Paulo, já tá no Fluminense, na entrevista coletiva dele, ele também desceu a lenha no Crespo, e a diretoria também não ficou feliz com o que se ouviu, com tudo que aconteceu nesse começo de ano também com um atleta que ainda é jogador do São Paulo, né? Tem emprestado ao Fluminense. Então tudo isso tá pesando contra. Mas mesmo assim, não é só a paciência da relação, é a paciência do trabalho. São Paulo tem todo o direito, todo mundo tem direito de mandar quem não tá servindo, na opinião dos chefes, embora. Eu não sou chefe, mas entendo esse pensamento. O cara não tá rendendo o meu esperado, eu vou mandar embora. Você tem esse direito. Mas você tem alguém melhor pra colocar no lugar dele? Porque se você não tem ninguém melhor pra colocar no lugar dele, por que você vai mandar embora? Eu só faço essa pergunta. O cara não tá rendendo, mas o cara que eu tô querendo trazer também, eu já sei que não vai render igual a ele, hein? Puta, esse narrador aqui, esse aqui que é bom. Mas, putz, tô cansado da narração dele. Tá gritando demais. Pô, vou trazer outro. Olhei pro mercado e falei, caraca, mano. Ele mesmo estando abaixo, ele é bom. Ele é um dos melhores que eu tenho aqui. Quem tá querendo assumir o lugar dele, eu já passou por aqui e olha, foi difícil. Então, acho que faltou esse discernimento à diretoria de São Paulo pra mandar em si o Crespo embora. Mas essa é apenas a minha opinião. Eu quero saber de vocês, torcedores de São Paulinos, vocês antes do tricolor, quem também não torce, o
que acharam dessa demissão de Hernan Crespo no comando técnico do São Paulo. Deixa aqui nos comentários, deixe seu like, deixe a sua participação, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal. Já chegamos a 200 inscritos, hein? Muito obrigado. Além aqui dos meus vídeos que saem quando a minha cabeça fala, você tem que gravar, mas com uma maneira mais recorrente no Reels, né? Reels não, porque aqui tá no YouTube, no Shorts, tem nossas narrações do trabalho que eu faço. Isso aí sempre tem uma narração na quinta, uma narração na segunda-feira do que eu fiz na quarta e no domingo. Então você pode acompanhar por lá também. A galera tá vindo legal, crescendo aqui a audiência também junto ao Shorts, mas eu quero que também aumente o número de visualizações nesses vídeos também. Forte abraço a todos, até a próxima. Amanhã eu posso fazer uma análise de Santos e Mirassol. Na quinta-feira eu vou narrar Paysandu e Portuguesa. Mas posso fazer alguma coisa de Corinthians e Curitiba? Vamos ver. Que a cabeça mandar, a gente faz. Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau.